Que dia hoje? Ok, gente, nós já estamos aqui prontos para ver o que Deus tem nessa quarta-feira para as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, nós queremos colocar esse momento de culto mais uma vez. Apresentamos a vida de cada pessoa que estará participando nas suas casas. Venha nos orientar, venha trazer a graça, a misericórdia. Abençoe o Juliano. Tome a vida dele, Senhor. Traga a tua autoridade, tua unção, capacitação. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Juliano. Graça e paz aos irmãos. Que prazer imenso estar aqui, que prazer gostoso poder estar conversando com os irmãos, poder estar trazendo um pouco daquilo que Deus tem falado ao coração, aquilo que Deus tem nesses dias movimentado, aquilo que está acontecendo. Isso para mim é um prazer muito grande. Obrigado, pastor. Obrigado a cada irmão que está junto com a gente, nos acompanhando. Que Deus possa trazer de verdade um rema ao coração de cada um, que Deus possa trazer conforto e que Deus possa trazer alento e que possa nos ajudar a cada dia mais a caminhar rumo à glória celeste. Aquilo que Deus colocou no meu coração é um tema que vem falando comigo, algo que Deus vem instigando no meu coração, que é o perigo de se tornar uma ovelha. E aí eu separei a ovelha ali porque eu queria trazer a seguinte questão: nós não podemos nos envelhecer quando o assunto é o reino de Deus. Nós não podemos deixar se acostumar com as coisas que vêm do céu, não podemos nos acostumar com as coisas que vêm de Deus, não podemos nos acostumar com a igreja, não podemos nos acostumar com a família, não podemos nos acostumar com os amigos, com o emprego, porque isso de fato é um perigo muito grande, isso traz um risco de morte para a nossa vida espiritual. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é sobre isso que eu gostaria de estar aqui compartilhando e semeando bênção na vida dos irmãos. Então, para a gente poder começar, eu gostaria de ler uma passagem que está em Êxodos 32:1, algo que Deus vem me incomodando, algo que Deus vem falando na minha vida, que está lá na palavra dele. Tenho estudado bastante o Pentateuco, bastante a Torá, tenho estudado bastante o início daquilo que Deus tem na caminhada, na vida de cada cristão. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Vamos orar? Gostaria de estar convidando os irmãos para fazer parte comigo dessa oração. Nós sabemos que onde há dois ou mais reunidos, Deus, próprio Cristo, está junto. Vamos clamar a esse Deus por essa palavra, para que ela de fato venha nos trazer, para que o objetivo dessa palavra venha nos fortalecer. Querido Deus, uma vez mais queremos colocar diante de Ti, para que o Senhor possa manifestar a Tua graça em nossas vidas e nossos corações. Cada uma pessoa que está dali, Senhor, do lado da telinha, que possa receber uma porção grande da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Senhor, essa noite traz cura, essa noite traz, Senhor, renovo, essa noite traz transformação. Que essa noite, Senhor, o Senhor possa fazer parte das nossas vidas, nos trazendo algo, Senhor, imensurável do reino de Deus. É assim que nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, e que me deixa muito intrigado, que é a história de Êxodo. Porque toda vez que eu leio essa história, eu fico assim, sem entender e sem compreender muito daquilo que aconteceu nesse livro. Como pode um povo presenciar tantos fenômenos sobrenaturais e ainda ter um coração cheio de dúvida? E eu sempre tive isso, eu falei, Deus, eu não consigo entender esse livro. Porque o Senhor manda 10 pragas, o Senhor move o Egito, o Senhor
transforma, o Senhor abre o Mar Vermelho, o Senhor fecha o Mar Vermelho em Faraó, o Senhor manda maná, as pessoas que estão ali comem maná, e aí na tradição judaica, o maná é aquilo que você consegue imaginar. Se você pensa que o maná é uma carne assada, você come, sente o gosto da carne assada. Se você acha que é um açaí, você come, você sente um gosto de açaí. Aquilo que você consegue imaginar, algo sobrenatural. O povo acaba de ver Deus derrotar Faraó com todo aquele politeísmo. O povo acaba de ver a coluna de fogo durante a noite, ver a nuvem cobrindo o arraial durante o dia. O povo vê, e aí me chama muita atenção, eu estava tentando traduzir em números a quantidade de pessoas que saiu do Egito, é como se fosse 2 cidades de Uberlândia. Eu fico imaginando o prefeito chegando lá na Tubal Vilela, subir em cima de um banco e convidar o Uberlândia inteiro, e aí 2 cidades de Uberlândia falar, olha, nós vamos nessa direção, e o povo começar a andar nessa direção. E aí esse livro me deixa intrigado. Eu não consigo entender como que um povo que viu tanto fenômeno, que estava no pé do Monte Sinai, lá no cume do Monte Sinai, vendo trovões, vendo relâmpagos, vendo a manifestação da glória de Deus, de repente para e produz, junta ouro entre as pessoas que estão ali e produz um bezerro de ouro, para que fosse adorado, para que fosse chamado de Deus. Quando eu vejo essa história, eu falo, Deus, eu não compreendo isso. Como que pode? Por que esse povo fez isso, Deus? De ver tanta glória, tanto poder, tantos milagres, tantas maravilhas, acabou de vencer um exército. Por que faz isso? E aí eu começo a buscar isso e falo, Deus, mas qual é o propósito disso na vida de hoje? E aí só uma coisa vem no meu coração, e vem no meu coração muito forte, que isso tem muito a ver com ser uma ovelha. Ser aquela ovelha que se acostuma, ser aquela ovelha que o pastor está pregando, e ele fala, olha, Deus fala para mim que ele está liberando bênção, e a pessoa vira para o colega do lado e fala, todo culto o pastor fala isso. O pastor está falando que alguém está sendo curado, alguém está profetizando durante o louvor que está tendo cura, e alguém vira lá e fala assim, mas Deus não cura todo mundo, não é bem assim. Então é o perigo de se tornar uma ovelha. Eu creio que aquele povo naquele momento tinha se tornado ovelhas, tinha se tornado pessoas que se acostumaram com a glória e com a graça de Deus, e é justamente sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse, nessa noite, estar compartilhando. E aí eu trouxe uma ilustração que eu gostaria de mostrar para vocês exatamente esse perigo. Imagine vocês que essa criança é o Mateus, meu filho de 7 anos, e ele está jogando videogame e fala, Mateus, consegue pular esse buraco? O Mateus vai lá e vai pular o buraco. Aí a gente pega uma pessoa de mais idade, pega essa pessoa de mais idade, coloca ela para pular o buraco, aí fala, olha, pula o buraco lá. E essa pessoa de mais idade, tanto ela quanto o Mateus de 7 anos, conseguem pular o buraco. Mas se a gente pegar essa mesma pessoa e alargar esse tamanho do buraco, e se a gente colocar uma pessoa mais velha e falar para ela, olha, lá no videogame, pula esse buraco. Ela vai falar assim, não é possível pular esse buraco, porque ele é muito maior que o personagem. Não dá para pular. Ele vai falar, olha, é impossível pular. E aí a gente pega o Mateus de novo, uma criança, e fala para a criança, filho, Mateus, pula o buraco. Ele cata no videogame, vai e pula o buraco. E aí o que me chama a atenção nessa história, o que fala para mim nessa história é exatamente o que aconteceu em Israel, o que aconteceu com aquele povo. A coletânea de experiências ruins de mau testemunho podem nos atrapalhar a ter essa intimidade com Deus. Precisamos cuidar para que a palavra de Deus não se desmanche em nossa frente, para que isso não seja cada vez mais
derramado e cada vez mais desperdiçado. Por que eu estou dizendo isso? Imagina você lá no videogame, quando você põe uma pessoa de mais idade, ela vai falar assim, olha, não tem jeito de pular um buraco desse, esse buraco é muito maior. Então, as experiências dela fala que se ela for tentar pular, ela vai cair dentro do rio, porque não é longe, é distante, o barranco vai quebrar, vai acontecer alguma coisa. Então, a coletânea de experiências ruins não deixa. Quanto que uma criança, ela não tem essa experiência. Ela não sabe que aquele buraco é muito maior. Ela não sabe que aquilo é muito... que corre o risco de desmoronar, de cair. Ela não tem essas experiências ruins. Então, o que eu gostaria de dizer para você é que não deixe que as experiências ruins, que os maus testemunhos atrapalhem a sua intimidade com Deus. O que eu gostaria de falar para você, irmão, essa noite, compartilhar um pouco daquilo que Deus está ministrando no meu coração, é que não deixe que as coisas ruins, com as experiências ruins, que os maus testemunhos atrapalhem você a ter uma intimidade com Deus. E aí, para isso, eu gostaria de chamar a sua atenção em 4 pontos, para que a gente possa compartilhar um pouco com isso, discorrer um pouco sobre esses 4 pontos. Primeira coisa, um coração limpo. A gente precisa, e eu gostaria de trabalhar essas 4 ideias para que a gente não se tornasse uma ovelha, para que a gente fugisse do perigo, que a gente tivesse atenção todo o tempo. Oração específica, poder da palavra e perseverança. Eu gostaria de trabalhar essa noite esses 4 pontos. E aí, quando eu pego a história, voltando para Moisés, para aquele povo, quando Moisés desce do monte, que ele estava reunido com Deus, Deus dando a ele os 10 mandamentos, Deus trabalhando com ele, como que ele gostaria que as pessoas se comportassem, porque Moisés já sabia o que estava acontecendo lá embaixo, Moisés sabia que o povo tinha pecado contra Deus. E aí uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é que rapidamente Moisés se apressa para limpar do pecado. E o que nem sempre acontece com uma ovelha. Sempre tem uma boa desculpa para continuar pecando. Uma ovelha sempre tem aquele, não, mas esse pecado não é assim não é tudo muito, não é dessa forma, Deus não é radical, ainda consegue culpar Deus com algumas coisas. Fala, olha, um pouquinho de pecado não tem problema. Algumas pessoas, inclusive, pegam o pecado que está na Bíblia e falam, não, se Davi pecou, quem sou eu para não pecar? Se Davi o traiu, quem sou eu para não trair? Algumas pessoas chegam a esse ponto. E aí a gente precisa entender sobre isso. Nós temos que nos apressar em se arrepender. Nós temos que buscar limpar nosso coração do pecado imediatamente. Foi o que Moisés fez. O que Moisés fez? Reuniu os levitas e mandou que os levitas matassem as pessoas que buscaram fazer o bezerro de ouro, as pessoas que lideraram isso. Imediatamente Moisés fala, olha, no dia seguinte àquilo que aconteceu, quando Moisés desceu, no dia seguinte, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. O que Moisés está dizendo é, se apresse em se arrepender, se apresse em limpar o coração, se apresse a tirar o ódio, a mágoa, o rancor, a dúvida, a mentira da vida da gente. Se apresse a se arrepender. Não deixe que isso atrapalhe a tua vida. Não deixe que isso se acostume. Lembre-se de tudo aquilo que traz no seu, tudo aquilo que o Espírito Santo trazia de arrependimento no teu coração. Se limpe disso, para que a gente possa ser cada vez mais transformado com isso. O ponto número 1, irmão, limpe o teu coração. Limpe para que não fique nada que atrapalhe até essa intimidade com Deus. Segunda questão, uma ovelha tem uma oração generalista. O que eu estou dizendo de uma oração generalista? Ela já só faz oração de uma forma que ela já não está mais preocupada com o específico, ela se acostumou com as coisas de Deus. Ela diz, Deus sabe do que eu preciso. Deus vai fazer o que eu quero, o que está no meu coração, Deus sabe, não precisa de eu estar colocando isso em oração, isso em pauta. É uma maneira indireta de responsabilizar Deus pela sua vida, pelas suas decisões, pelos seus fracassos.
O que nós precisamos, irmãos, é ter um funil. Nesse funil, a gente ser bem específico quanto à oração. E Jesus falando disse-lhes, que queres que te faça? Jesus sabia que aquele cego estava querendo a cura. E ele gritava, clamava e pedia. E Jesus chega diante do cego e fala, olha, que queres que eu te faça? Parece que era óbvio. Podia estar um apóstolo ali e falar assim, mas Jesus, está cego, tá? Ele está cego. Como assim, o que queres que eu te faça? Então, o que Jesus quer, irmãos, é que a gente seja pontual na nossa oração. Poiuchu dá um testemunho, que aí é interessante, Poiuchu é o pastor da igreja, da Assembleia de Deus da Coreia. Tem mais de 500 mil membros. Ele fala o seguinte, olha, Deus passou a ouvir minha oração no partir do momento que eu passei a ser específico nessa oração. Ele falou, ele declara no testemunho dele, ele fala, olha, eu orava para Deus enviar uma bicicleta. Passou anos e Deus não enviou uma bicicleta. Mas no dia que eu falei, Senhor, quero uma bicicleta dessa cor, desse tamanho, de tantas marchas, dessa forma, aí Deus veio e ouviu a oração dele. O que queres que eu te faça? A tua oração, irmão, e a minha oração, ela precisa ser pontual, ela precisa ser específica. Senhor, transforma. Eu me lembro de uma oração que eu fiz uma vez no monte, e aí é interessante, irmão, que aquela oração que parece que Jesus recebe, essa oração ela não sai da nossa cabeça. Eu me lembro de ter feito essa oração mais de 15 anos. Eu falei, Senhor, tem um amigo meu que eu amo esse amigo meu. Eu queria que o Senhor trouxesse ele para essa igreja. Senhor, eu sei que ele não é evangélico, ele não gosta nem de tocar nesse assunto com ele. Ele mora do outro lado da cidade, mas eu gostaria que o Senhor trouxesse ele e congregasse aqui comigo, Senhor. E dali, irmão, alguns anos, chega aquela surpresa para mim de que o amigo se converteu e estava congregando na igreja que eu me encontrava. Irmãos, eu lembro disso e é com lágrimas nos olhos, com o coração ardente, que eu falo, olha, meu Deus, como Deus está nesse negócio, como que Deus gosta de uma oração pontual, específica. Então, irmão, coloca diante de Deus aquilo que você está precisando, mas seja específico com Deus. Deus detalhes para Deus. Deus gosta, irmão, que a gente possa conversar com Deus, que a gente possa compartilhar os detalhes com Ele. Olha o que Ele fala para esse cego. Olha o que Jesus fala. Que queres que eu te faça? Que queres? Seja específico comigo, seja pontual. Eu quero ter diálogo contigo. É como se Deus estivesse sentado na cadeira na frente e falar, vamos conversar, vamos dialogar. E a ovelha, irmão, ela perde tudo isso no partir do momento que ela faz oração generalista. Senhor, salva minha família. Quem da sua família? Quem? Me dá detalhes. Qual? Qual pessoa? Quem? Senhor, eu preciso de uma bênção material. Qual bênção material? Senhor, eu gostaria de um carro. Qual carro? Irmão, seja específico com Deus. Jesus, ele é amoroso, ele é bondoso, ele quer ouvir, ele quer conversar, ele quer ter relacionamento, irmão. Quantas vezes aqui na igreja o pastor já disse isso pra gente? Olha, o que Deus quer é nos relacionar com a gente. Então, seja específico com aquilo que Deus tem, aquilo que você quer para com Deus. Seja pontual. Então, seja específico, é o segundo ponto. Terceiro ponto, irmão, em relação àquilo que eu gostaria de compartilhar. Acredite nas palavras que saem de nossa boca. Acredite, irmão, nessa palavra. Que ela seja uma premissa de fé. Que ela seja uma razão para crer. Quem crê, toma cuidado com o que fala. Quem crê naquilo que está na boca, tenha muito cuidado. A língua tem um poder sobre a vida, mas ela também tem poder sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, irmão. E aí é o fruto da vida ou o fruto da morte. Aquilo que a gente precisa entender, irmão, que a nossa boca, tudo que sai da nossa boca tem poder. Então não podemos sair por aí simplesmente desvalorizando aquilo que glorifica o nome do Senhor. Muitas das vezes na igreja o irmão está profetizando e tem alguém lá no banco que fala, não é bem assim não. Então com a própria boca, irmão, está matando a palavra de Deus. Então creia, irmão, vamos crer naquilo que sai na nossa boca. Vamos vigiar nossa boca.
aquela pessoa é maldita. Não, irmão, em nome de Jesus, aquela pessoa vai se transformar, aquela pessoa vai ser bênção na vida das outras, aquela pessoa vai ser curada, aquela pessoa vai ser transformada. Então, o terceiro ponto, irmão, que eu gostaria de compartilhar é: seja pontual, seja específico e acredite na sua palavra, acredite naquilo que sai da tua boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Deixa seu coração transbordar, um coração limpo, um coração que quer ser específico com Deus, um coração que quer ser transformado, só fala coisas que glorificam o nome do Senhor. Deixa Deus encher tua vida e abençoa a vida das pessoas para que sejam transformadas. É isso que a gente, são esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. E o quarto ponto, irmão, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre a perseverança. E aí eu não poderia falar de outra coisa, irmão, que não fosse sobre Israel. Quem acompanhou os ataques contra Israel ouviu o pronunciamento do primeiro-ministro e teve a oportunidade de ver o quanto Deus é misericordioso. Ele falou sobre a saída do Egito. Quem acompanhou o desfile das múmias recentemente, irmão, contra Israel, para poder denigrir Israel. E de repente vem um ataque do Hamas contra esse povo. E aí o primeiro-ministro falando: olha, nós sobrevivemos à Babilônia, nós sobrevivemos contra Roma, nós sobrevivemos ao Egito, nós sobrevivemos, e agora ele vê até a Guerra dos 6 Dias, e a gente vê a grande e gloriosa mão de Deus, irmãos, sobre essa nação, cumprindo aquilo que Deus falou na palavra dele, através falou em Êxodos para Moisés, que aquela nação seria uma nação abençoada, que seria promissora. Simplesmente, irmãos, porque a glória de Deus, a palavra de Deus, ela é verdade, ela tem que ser rema em nossas vidas, para que ela seja transformadora. Irmão, a gente precisa ser perseverante, a gente precisa insistir com a graça de Deus, a gente precisa insistir com esse amor tão glorioso, tão bondoso da parte do Senhor. Nós precisamos o tempo inteiro, irmão, estar atentos a tudo isso, para que a gente persevere num mundo que está tudo de cabeça para baixo, irmão. Estava compartilhando com o irmão agora há pouco, dizendo para ele: olha, eu vi uma coisa que me assustou muito. Uma pessoa na frente da outra pessoa, as duas sentadas na mesma mesa na frente, fazendo reunião via internet, irmãos. Na frente uma da outra, o mundo está de cabeça para baixo. Por que não tirou o fone do ouvido e falou: fulano, o que você quer? O que eu posso te ajudar? Não, irmão, fazendo reunião via headset. Irmão, isso aí não dá para entender. Uma coisa é certa, irmãos: Deus deu um basta em muita heresia, muita maluquice que tinha por aí. Claro que Deus deu um basta nisso tudo, mas ao mesmo tempo, irmão, em termos de tecnologia, o mundo andou muito rápido. E isso deixa a gente atordoado, que a gente não é capaz de medir. Estava compartilhando, conversando com o irmão agora há pouco, falando hoje, o problema hoje em dia não é mais a informação. O problema hoje é qual a informação. Porque existe tanta informação que a gente tem que saber selecionar, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que saber o que vai estudar, o que a gente vai buscar. Qual a base de estudo, qual a perseverança que a gente tem que ter. Irmão, seja perseverante. Esse é o quarto ponto para você não se tornar uma ovelha. Isso é o quarto ponto para você não se envelhecer na igreja. Isso é o quarto ponto para você estar cheio de renovo, irmão. É por isso que eu gosto, quando a gente está aqui na igreja, eu vejo louvor e vejo a irmã falando, os irmãos falando, profetizando na minha vida, irmão, eu levanto a mão e falo: em nome de Jesus, eu recebo essa bênção, ela é minha, eu não abro mão. Lembra no final do ano, quando o Deus usou o pastor para falar dos containers aqui da igreja? Irmão, eu falei: olha, eu recebo isso em nome de Jesus. E quantas experiências Deus deu na igreja. Irmão, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Nós estamos perto do fim, irmão, mais do que nunca estamos perto do fim. Nós precisamos estar atentos com tudo isso. E aí, irmão, para me concluir essa mensagem, que isso que eu estou compartilhando, eu acredito, irmão, que a gente precisa ser como esse carro, ir num declive bem acentuado. Nós temos que tirar
a mão do volante, tirar o pé do freio e deixar o carro descer numa banguela desenfreada se o assunto é se aproximar e viver com Cristo. Se o assunto é preciso estar e sentir a presença de Deus, nós não podemos temer essa plenitude